O sol poente tingia o céu de Faro com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Atlântico conspirasse para guardar segredos. Maria sentiu o coração bater como o tambor de uma procissão de São João, enquanto Sofia, com os olhos fixos no horizonte, murmurou palavras que mudariam tudo. Eu não aguento mais fingir, Maria. É você. Sempre foi você. O vento salgado levou o sussurro, mas o beijo que se seguiu foi um trovão silencioso, selando um amor que nascia nas sombras das ruas empedradas da velha cidade, onde os azulejos das casas antigas pareciam julgar com seus olhares azuis e frios. Maria cresceu nas ruelas estreitas do bairro antigo de Faro, onde o cheiro de cataplana de marisco se misturava ao perfume das laranjeiras em flor filha de um pescador que partia ao amanhecer para o mar bravio da Ria Formosa e de uma costureira cujas mãos calejadas bordavam fado nos lenços de linho. Maria era o reflexo da Algarve, forte como as falésias de Ponta da Piedade, mas delicada como as ondas que lambiam as praias de areia fina. Aos 18 anos, com cabelos negros ondulados caindo como cachoeiras sobre os ombros bronzeados, ela frequentava o Liceu de Faro, onde as aulas de História Portuguesa ecoavam com as glórias dos descobrimentos e as melancolias de Camões. Sofia, por outro lado, chegara a Faro como um vendaval do norte. Vinda de Lisboa, onde o Tejo sussurrava segredos cosmopolitas, ela era a filha de um professor de literatura que aceitara uma cadeira na Universidade do Algarve para fugir do bulício da capital. Com sardas salpicando nariz arrebitado e cabelos castanhos curtos que desafiavam o vento, Sofia tinha 20 anos e um riso que iluminava as salas de aula como o sol de verão. Elas se conheceram no primeiro dia do ano letivo, numa aula de literatura portuguesa, quando a professora pediu que lessem em voz alta um soneto de Florbela Espanca. Maria gaguejou nas rimas de amor proibido, mas Sofia, com voz suave como o fado de Amália, declamou: Eu sou a que espera, a que sofre, a que ama sem ser amada. Seus olhares se cruzaram e ali, no ar carregado de giz e livros velhos, nasceu uma amizade que Faro, com sua pacatez provinciana, não estava preparada para abrigar. Os dias se entrelaçavam como as rendas das varandas mouriscas. Depois das aulas, elas passeavam pela marina de Faro, onde os iates balançavam preguiçosamente e os vendedores de figos secos gritavam suas mercadorias. Sofia contava histórias de Lisboa, as noites de Bairro Alto, os bondes rangentos subindo a colina, e Maria respondia com lendas locais, a sereia de Tavira que cantava para os marinheiros perdidos, ou o fantasma da rainha de Eleonor que ainda vagava pelas muralhas da cidade. Elas riam, comiam pastéis de nata quentes da confeitaria mais antiga e sonhavam com viagens à ilha deserta, onde o mundo acabava no limite da água. Mas o crush veio devagar, como a maré enchendo a ria ao luar. Foi numa tarde de outono, durante a feira de São Brás, que Maria sentiu o primeiro formigamento. O ar estava repleto de cheiro de chouriço assado e canções de ranchos folclóricos, com ranchos de mulheres em saias rodadas dançando ao som de acordeões. Sofia, com um vestido florido que realçava sua silhueta esguia, puxou Maria para a roda de dança. Suas mãos se tocaram, um toque fugaz, elétrico, e Maria corou como vinho tinto de lagoa. Você dança como se o mar estivesse nos seus pés, disse Sofia, os olhos brilhando sob as luzes de corda. Naquela noite, deitada na cama com o ventilador girando preguiçosamente, Maria sonhou com Sofia, não como amiga, mas como algo mais profundo, um laço que transcendia as amizades de infância. A amizade se aprofundava. Elas estudavam juntas na biblioteca municipal, rodeadas por tomos empoeirados de Eça de Queiroz e volumes de poesia de Sofia de Mel Brainer. Sofia era ousada, questionando as normas sociais com debates acalorados sobre o feminismo em Portugal pós 25 de Abril. Porque as mulheres de Faro ainda se casam aos 20, como se o mundo não tivesse mudado desde Salazar, provocava ela, enquanto Maria, mais reservada, defendia as tradições. É o nosso tecido, Sofia. A família, a igreja, o mar, eles nos tecem juntos. Mas no fundo, Maria invejava a liberdade de Sofia, sua capacidade de sonhar além das expectativas de uma filha de pescador.
O primeiro sinal de algo mais veio numa noite chuvosa de novembro. Faro, que raramente via chuva, transformava-se num labirinto reluzente, as ruas de calçada portuguesa escorregadias como promessas não ditas. Elas corriam para o abrigo de uma arcada na praça de Dom Francisco Gomes, encharcadas e rindo. Sofia tirou o casaco molhado, revelando a blusa fina colada à pele, e Maria, num impulso que nem ela entendeu, estendeu a mão para secar uma gota d'água do rosto de Sofia. O tempo parou. Os dedos de Maria traçaram a linha da bochecha, descendo ao pescoço, e Sofia não recuou. Em vez disso, inclinou-se, e seus lábios se encontraram num beijo hesitante, salgado de chuva e desejo contido. O que estamos fazendo? Sussurrou Maria, o coração martelando. Sofia sorriu, vulnerável, o que devíamos ter feito há meses. Amar? A partir dali, o mundo delas se tornou um segredo partilhado. Elas se encontravam em recantos escondidos, a praia de Faro ao amanhecer, quando os primeiros barcos de pesca cortavam o nevoeiro, ou o jardim Manuel Bivar, sob a copa das figueiras centenárias, onde recitavam versos de Fernando Pessoa em voz baixa. O amor florescia em gestos sutis, uma carta escondida no caderno de Sofia, com linhas inspiradas em mensagem. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ou um colar de conchas que Maria tecera à mão, simbolizando a ria que as unia. Mas Faro, com sua sociedade conservadora enraizada na devoção católica e nas festas de santos, não perdoava desvios. As fofocas corriam como o vento siroco, aquela lisboeta está corrompendo a filha do pescador João. Maria sentia o peso. Sua mãe, Dona Rosa, com seu rosário sempre ao pescoço, sonhava com um casamento arranjado com o filho do ferreiro, um rapaz honrado que frequentava a missa dominical. O amor é como marisco fresco, Maria, tem de ser colhido no tempo certo, com as mãos limpas, dizia ela, enquanto preparava o jantar de conquilhas à bolhão pato. Sofia, por sua vez, lidava com o pai, o professor Almeida, um homem de bigode grisalho e óculos de ar dourado, que citava Sá de Miranda para justificar a ordem social. A virtude está na moderação, filha. Mas à noite, em chamadas sussurradas pelo telefone fixo, elas prometiam: vamos fugir para Lisboa ou para o Brasil, onde o amor não tem correntes. O Natal se aproximava, trazendo as luzes piscantes da Avenida 5 de Outubro e o aroma de rabanadas fritas em mel. Elas planejavam um encontro secreto na Ilha de Faro, mas o destino, caprichoso como o clima algarvio, interveio. Durante a novena de Natal, na sede de Faro, com o órgão ressoando hinos antigos, Maria viu Sofia do outro lado da nave, cercada pela família. Seus olhares se encontraram sobre as cabeças devotas, um fio invisível de anseio. Mas quando a missa acabou, Sofia foi arrastada para uma conversa com o pároco, que elogiava sua pureza lisboeta. Maria esperou do lado de fora, sob a chuva fina, e quando Sofia emergiu, seu rosto estava pálido. Ele sabe, Maria. Alguém viu-nos na praia. Meu pai. Ele me trancou em casa por uma semana. O pânico se instalou como a névoa da ria. Elas se comunicavam por bilhetes escondidos em bancos de jardim, palavras codificadas em receitas de xerém de conquilha. Ingredientes: 2 corações, pitada de coragem, fogo lento da paixão. Mas a pressão crescia. Amigas de escola, como a tagarela Ana, sussurravam nos corredores do liceu. Maria anda estranha, sempre com aquela forasteira. Cuidado, ou acaba como a prima de Olhão, que fugiu com uma mulher e voltou quebrada. Sofia, isolada, escrevia poemas febris. Nas ruas de Faro, onde o sol beija o mar, eu beijo-te em segredo, mas o mundo nos separa. Numa noite de dezembro, sob o manto estrelado, elas se encontraram no cais da Eclusa, onde o canal da ria refletia as luzes da cidade como diamantes afogados. Sofia chorava, os ombros tremendo. Meu pai quer me mandar de volta a Lisboa. Diz que Faro me envenenou com ideias modernas. E você?
Sua mãe já marcou o noivado com o Manuel. Maria abraçou, sentindo o calor do corpo de Sofia contra o frio da noite. Não vou casar. Eu escolho você como escolho o mar todos os dias. Elas se beijaram ali, com a urgência de quem sabe que o tempo é inimigo, e prometeram lutar. Mas o amanhecer trouxe a primeira rachadura, um bilhete anónimo na porta de Maria, com letras tortas: arrependai-vos, ou o escândalo cairá sobre vossas famílias como a praga dos pecados. O ano novo irrompeu em Faro com o estrondo dos fogos de artifício sobre a Ria Formosa, pintando o céu noturno com explosões de cor que pareciam celebrar ou zombar do amor clandestino de Maria e Sofia. Elas assistiram da praia de Faro, envoltas em cobertores de lã tecidos pela avó de Maria, com mãos entrelaçadas sob o tecido áspero. Que 1986 nos traga liberdade, sussurrou Sofia, sua respiração formando nuvens no ar gelado. Maria, com o coração apertado, respondeu, ou nos separe para sempre. O beijo de boas-vindas ao ano foi doce, mas amargo, saboreando o medo que se insinuava como maré baixa, expondo conchas quebradas na areia. A rotina escolar recomeçou com a frescura de janeiro, mas o liceu, outrora refúgio, tornara-se um campo minado. As aulas de geografia, com mapas da expansão marítima portuguesa, agora evocavam fugas impossíveis para Maria, para as ilhas dos Açores ou as costas de Angola, onde o amor poderia florescer sem o escrutínio dos vizinhos. Sofia, sentada 2 carteiras à frente, virava-se ocasionalmente, um sorriso cúmplice trocado como uma moeda rara. Mas os olhares das colegas eram venenosos. Joana, a filha do farmacêutico, com seu permanente impecável e rosário de pérolas, cochichava alto o suficiente para que Maria ouvisse. Elas andam coladas como ostras na rocha. Que pecado, coitada da Dona Rosa. A pressão familiar escalava como as escadas íngremes do bairro do Carmo. Dona Rosa, com olhos inchados de noites em claro rezando à Nossa Senhora da Conceição, confrontou Maria numa tarde de enxoval. A cozinha cheirava a bacalhau desfiado para bolinhos de Natal atrasados e as mãos da mãe tremiam ao enrolar a massa. Fala-me verdade, filha. Essa Sofia. Ela te está a levar por maus caminhos? O padre disse que ouviu rumores na confissão. Maria, cortando cebolas que ardiam mais nos olhos que nas mãos, mentiu pela primeira vez. É só amizade, mãe. Como eu e a Ana na infância. Mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão e naquela noite, Maria chorou sozinha no quarto, abraçando o colar de conchas como um talismã. Sofia enfrentava tormentos semelhantes. O professor Almeida, em sua biblioteca forrada de livros de Gil Vicente e Camilo Castelo Branco, transformara as discussões literárias em inquisições. O amor em Portugal é como o fado, melancólico, mas enraizado na terra. Não em devaneios estrangeiros, declarava ele, batendo o cachimbo na borda da mesa de mogno. Sofia, forçada a frequentar as aulas de piano com a senhora da igreja, tocava sonatas de Beethoven com fúria contida, imaginando as teclas como as barreiras sociais que as separavam. Numa carta escondida num livro dos Maias, ela escreveu a Maria: sinto-te em cada nota como o mar sente a lua. Mas a lua está longe e o mar sofre. Elas encontravam refúgio na natureza indomável da Algarve. Numa escapada para as grutas de Benagil, acessíveis só de barco, longe dos olhos curiosos, alugaram um pequeno meliceiro com um pescador idoso que contava histórias de moriscos e cristãos. Dentro da caverna, onde o sol filtrava em raios azulados como vitrais subaquáticos, elas se deitaram na areia úmida, cabeças unidas. Aqui ninguém nos julga, disse Sofia, traçando padrões na pele do braço de Maria com o dedo. Elas falaram de sonhos. Maria queria estudar biologia marinha na Universidade de Coimbra, salvando as aves da ria ameaçadas pela poluição. Sofia aspirava a ser escritora, publicando romances sobre amores que desafiavam o Tejo e o Douro.
O beijo que se seguiu foi profundo, um juramento selado pelo eco das ondas nas paredes rochosas. Mas o idílio foi interrompido por uma traição inesperada. Ana, a amiga de infância de Maria, que as vira uma vez trocando olhares na feira, cedeu à tentação da fofoca. Num domingo de missa, durante o beijo da paz, ela sussurrou ao ouvido do sacristão, Maria e a Sofia. Elas não são como as outras meninas. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Na segunda-feira, o diretor do liceu chamou a Sofia ao gabinete, um quarto sombrio com crucifixos e diplomas amarelados. Menina Almeida, comportamentos inadequados mancham o nome da instituição. Seu pai foi informado. Sofia saiu dali com as pernas bambas, correndo para o banheiro onde vomitou pavor. Maria soube pelo bilhete apressado de Sofia, deixado no armário. Eles sabem. Foge comigo esta noite. Mas fugir significava abandonar tudo, a família, o mar, as raízes que as definiam. Em vez disso, elas se encontraram no mirador da Cidade Velha, sob a estátua de Dom Afonso III, que outrora reconquistara Faro dos Mouros. O vento uivava, carregando o sal da ria. Não podemos parar, disse Maria, voz rouca de lágrimas. Sofia, com olhos vermelhos, rebateu, mas como? Meu pai ameaça-me internar num colégio em Évora. Elas choraram juntas, abraçadas contra o parapeito de pedra, enquanto abaixo, as luzes de Faro piscavam como olhos acusadores. A ruptura veio como um vendaval de levante. Pressionada pelo pai e pela igreja, Sofia cedeu numa noite fatídica. Telefonou para Maria, voz embargada, é melhor acabarmos. Pelo bem de todos. Esquece-me, Maria. Volta para o Manuel, para a vida normal. Cada palavra era uma faca no peito de Maria, que gritou no receptor, traição. Você me ama ou é só covardia? O clique da linha morta ecoou como um sino fúnebre. Maria passou dias na cama, febril, recusando comida, enquanto Dona Rosa rezava salmos ao seu lado, confundindo o mal do amor com uma gripe invernal. Faro, indiferente, continuava seu ritmo, os mercados de peixe na ribeira, com vendedores gritando sardinhas frescas, como o amor da juventude, as procissões de Corpus Christi, com tapetes de flores e sal nas ruas. Mas para Maria, a cidade perdera a cor. Ela vagava pelas praias desertas de inverno, chutando conchas, murmurando versos de Flor Bela. Eu sou a que ama, a que sofre, a que morre. Sofia, trancada em casa, escrevia diário febril, rasgando páginas de raiva e saudade. Semanas se arrastaram como redes de pesca pesadas. Maria aceitou um noivado forçado, um jantar na casa do ferreiro com vinho de mesa e promessas vazias. Manuel, um rapaz de mãos calejadas e riso fácil, falava de barcos e filhos, mas Maria via apenas o vazio em seus olhos castanhos. Amo-te como um irmão, disse ela numa dança desajeitada na festa de noivado, e ele, surpreso, respondeu, o amor não se força, Maria. Como o mar não se doma. Enquanto isso, Sofia tramava em silêncio. Descobriu, através de uma prima em Lisboa, um grupo de apoio a mulheres como elas, um círculo discreto de ativistas pós-revolução, inspiradas no movimento de libertação das mulheres. Vem para cá, escreveu a prima. Faro é pequeno demais para corações grandes. Mas Sofia hesitava, o laço com Maria como âncora. O ponto de virada veio na primavera, com a chegada das andorinhas e o perfume das amendoeiras em flor. Durante a romaria da Mãe Soberana em Loulé, uma feira imensa com ranchos, ferras e comes e bebes, Maria e Sofia se esbarraram por acaso, o destino, no meio da multidão. O ar vibrava com o som de cavaquinhos e o cheiro de caracóis cozidos em caldo de coentros. Seus olhares colidiram como ondas em rocha e, num instante, sem palavras, elas fugiram para um beco atrás da igreja matriz,
onde o belice abafava seus soluços. Perdoa-me, implorou Sofia, caindo de joelhos na poeira. Eu fraquejei, mas o amor não. Protege-me, Maria, e eu te protegerei. Ali, sob o sino que repicava hinos de fé, elas juraram proteção mútua. Não mais segredos, mas uma frente unida contra o mundo. Maria rasgou o anel de noivado, jogando-o num poço seco. Vamos enfrentar Faro juntas. Como as ondas enfrentam o rochedo. A primavera de Faro desabrochava com fúria romântica, as bougainvillias cor-de-rosa escalando as paredes caiadas como veias pulsantes de desejo renovado. Maria e Sofia, renascidas do cinzas da ruptura, teciam um plano delicado como a renda de bilros das avós algarvias. Não fugiriam, isso seria rendição à pressão que as quase destruíra, mas confrontariam com a tenacidade das oliveiras centenárias que sobrevivem secas e vendavais. O amor em Portugal é como o vinho do Douro, melhora com o tempo e a adversidade, disse Sofia, citando o pai ironicamente, enquanto elas se encontravam num café escondido na rua de São Pedro, bebendo galão forte e partilhando fatias de Dom Rodolfo, o bolo rei tardio com frutas cristalizadas que simbolizava reis e rainhas secretas. O primeiro ato de rebelião foi sutil, cartas públicas, disfarçadas de amizade, deixadas em locais simbólicos. Maria escreveu uma na concha de uma vieira, depositada na porta da igreja onde o pároco pregava contra desvios modernos. Sofia compôs um poema em azulejos imaginários, recitado baixinho na biblioteca para que as paredes ouvissem. Mas o verdadeiro teste veio com a chegada do verão, quando Faro se enchia de turistas ingleses e alemães, trazendo um sopro de cosmopolitismo que contrastava com a rigidez local. As praias fervilhavam de biquínis e guarda-sóis, e o mercado municipal ecoava com o pregão de figos e alfarrobas. Dona Rosa, sentindo a mudança na filha, os olhos brilhantes, o passo leve, armou uma emboscada. Num entardecer de junho, enquanto Maria ajudava a preparar o jantar de chima de atum, a mãe largou a faca e agarrou o pulso da filha. Basta de mentiras, Maria. O ferreiro cancelou o noivado por causa dos rumores. E eu sei, é aquela Sofia, com suas ideias lisboetas, que te envenenou. O que dirá teu pai quando voltar do mar? Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Dona Rosa, marcado por anos de viuvez prematura e orações não atendidas. Maria, pela primeira vez, não baixou a cabeça. Mãe, o veneno é o medo. Eu amo Sofia como amo o mar, profundo, eterno. Não é pecado, é graça. A cozinha silenciou, exceto pelo borbulhar do azeite na panela, e Dona Rosa, atonita, abençoou-se 3 vezes antes de sair porta afora, murmurando ave-marias. A notícia do confronto vazou como óleo na água. Joana e Ana, as antigas amigas, espalharam-na no liceu, transformando Maria numa pária. Pecadora, sibilavam nos corredores, enquanto os rapazes riam baixinho. Sofia, ao saber, marchou até a escola numa manhã de julho, ignorando o pai que a vigiava da janela. No pátio, sob o sol escaldante que derretia o asfalto, ela confrontou o grupo. Vocês falam de pecado, mas ignoram a caridade cristã. Maria e eu amamo-nos como Cristo amou os marginalizados. Julguem se ousarem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo sino do recreio. Algumas meninas baixaram os olhos, envergonhadas, outras viraram as costas. Mas um vislumbre de solidariedade surgiu. Uma colega tímida, a Beatriz de Quarteira, aproximou-se depois, sussurrando: Eu entendo. Minha irmã em Lagos vive mesmo. O professor Almeida, furioso com a ousadia da filha, convocou uma reunião familiar na sala de jantar, com o cheiro de cozida à portuguesa pairando como uma acusação. Tu desonras o nome Almeida. Em Portugal, a família é o alicerce da nação, como disse Salazar. Não, espera, como diria agora o presidente Yanes, com sua revolução de cravos.
Mas os cravos murcham sem raízes. Sofia, com voz firme como o aço de uma espada quinhentista, rebateu: Pai, os cravos da Revolução libertaram-nos do medo. O amor não é prisão, é liberdade. Se me amarras, perdes-me para sempre. Ele, homem de palavras, ficou mudo, o cachimbo tremendo na mão. Pela primeira vez, viu a filha não como criança, mas como mulher forjada no fogo da paixão. Enquanto isso, Maria buscava aliados na comunidade. Seu tio Zé, o pescador excêntrico que navegava até à Espanha em busca de atuns, ouviu a confissão dela num barco ao largo de Colatra. O mar não julga, sobrinha. Ele leva e traz, como o amor. Lembra da lenda da Ilha das Serpentes? Duas amantes amaldiçoadas, mas o mar as uniu no fim. Inspirada, Maria organizou um piquenique secreto na praia da Quinta do Lago, convidando Beatriz e outras meninas curiosas. Sob o céu estrelado, com sardinha assada na brasa e vinho de mesa gelado, elas compartilharam histórias, amores não correspondidos, pressões familiares, o peso da tradição. Somos como as tascas de Faro, pequenas, mas cheias de sabor escondido, riu Sofia, erguendo a taça. Mas o conflito escalava para o alto trono. A Semana Santa se aproximava, com suas procissões solenes pela rua direita, onde penitentes encapuzados carregavam cruzes de madeira. O pároco, inflamado pelos rumores, pregou um sermão feroz na paixão de Cristo. O diabo veste saias modernas, seduzindo as almas puras com frutos proibidos. Os olhares viraram-se para Maria e Sofia, que assistiam na última fila, mãos unidas sob os bancos de madeira polida. Após a missa, uma multidão de devotos as cercou na praça, com murmúrios virando gritos: arrependei-vos. Saiam da nossa cidade santa. Uma pedra voou, roçando o ombro de Maria, e Sofia gritou: parem. Somos filhas de Faro, como vocês. No caos, Dona Rosa surgiu como uma fada madrasta improvável. Empurrando os agressores com a força de anos lavando redes de pesca, ela gritou: deixem minha filha em paz. O Senhor julga, não vocês, hipócritas. O professor Almeida, alertado por um telefonema, chegou ofegante, separando a multidão com sua autoridade acadêmica. Basta. Portugal é nação de poetas e exploradores, não de inquisidores. A intervenção das famílias, nascida do desespero, marcou o início de uma trégua frágil. Naquela noite, em casa, Dona Rosa abraçou Maria pela primeira vez sem condições. Se é amor puro, filha, que Deus o abençoe. Mas luta por ele, como eu lutei pelo teu pai contra o má. Sofia e o pai tiveram conversa semelhante, ao som do rádio tocando fado de Maria Teresa de Noronha. Eu errei, pai. Medo é o verdadeiro pecado. Ele, com olhos úmidos, confessou: eu amei uma vez, em Lisboa, uma mulher como tu descreves. Mas a guerra civil. A guerra levou-a. Não repitas meus erros. Pai e filha choraram, selando uma aliança improvável. Com o verão no auge, elas ousaram mais. Passeios públicos pela Avenida da Liberdade, mãos dadas como desafio. Os turistas aplaudiam, confundindo com afeto platônico, os locais franziam testas, mas o número de olhares hostis diminuía. Beatriz formou um pequeno círculo de apoio, trocando livros de autoras como Agostina Bessa Luís, que escreviam sobre mulheres fortes. Contudo, a traição maior espreitava. Ana, consumida pela inveja de não ser o centro das atenções, traiu-as novamente. Numa carta anônima ao jornal local, O Algarve, ela acusou: escândalo no liceu, alunas promovem imoralidade sob o nariz do diretor. O artigo saiu numa manhã de agosto, com manchete sensacionalista: fado lésbico em Faro, amor ou aberração? A cidade explodiu em debates nas tascas, onde copos de aguardente tilintavam com opiniões divididas.
Alguns defendiam: deixem viver, como os flamingos na ria voam livres. Outros condenavam: é o fim da moral cristã. Maria e Sofia, lendo o jornal na praia deserta de Ancão, sentiram o pânico voltar. Agora é guerra aberta, disse Maria, rasgando as páginas. Sofia, com determinação feroz, respondeu: então lutemos com palavras, não punhos. Escrevamos nossa história. O escândalo irrompeu em Faro como uma tormenta de agosto, com trovões e quando sobre a Serra de Monchique e chuvas torrenciais transformando as ruas em rios de lama avermelhada. O artigo no Algarve não era mero fofocai, era uma declaração de guerra, impressa em papel barato mas com palavras afiadas como facas de descamar peixe. Maria leu pela terceira vez, sentada no cais da ria, com Sofia ao lado, o vento salgado chicoteando seus cabelos. Eles nos reduziram a caricaturas, murmurou Maria, a voz tremendo como uma vela ao vento. Sofia, com olhos flamejantes, amassou o jornal e atirou-o à água. Então seremos as autoras da nossa narrativa. Não vítimas. A reação da cidade foi um caldeirão fervente de opiniões, como o ensopado de borrego das festas de São Romão. Nas tascas da ribeira, homens de boinas e bigodes discutiam entre goles de cerveja Sagres. É moda de estrangeiros, essa coisa de mulheres com mulheres. Em Faro, casamos e procriamos. Mas nas praias, entre as mães de biquíni desbotado vigiando os filhos nas ondas, sussurravam vozes dissidentes. Lembra da tia Emília, que viveu sozinha com o companheiro em Albufeira? Ninguém as incomodou e elas foram felizes. O professor Almeida, vendo o nome da família Mansado, escreveu uma carta ao editor, defendendo a liberdade individual num Portugal democrático, citando artigos da Constituição de 1976. Dona Rosa, surpreendendo a todos, juntou-se às orações comunitárias não por penitência, mas por proteção. Que Nossa Senhora da Piedade cubra minhas meninas com seu manto. Maria e Sofia, no epicentro da tempestade, encontraram força na solidariedade emergente. Beatriz, a aliada tímida, organizou uma reunião secreta no sótão da casa da avó, uma viúva de olhão que fumava charutos e contava histórias de contrabandistas mouros. Lá, com chá de erva doce e bolos de amêndoa, 5 meninas, incluindo uma prima distante de Sofia de Tavira, compartilharam confissões. Eu beijei uma turista francesa no verão passado, admitiu uma, corando. E se for normal? Como o sol nascer todos os dias. Inspiradas, elas formaram as Ondas da Ria, um grupo informal que trocava cartas e livros proibidos, como o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, contrabandeado de Lisboa. O Alto Trona veio durante a festa dos Santos Populares, em junho tardio, quando Faro se vestia de manjerico e martelos de papelão. As ruas fervilhavam com sardinha assada em grelhas fumegantes, copos de vinho tinto derramados em danças sardinhadas e o ar carregado de canções alegres ao acordeão. Maria e Sofia, ousadas, juntaram-se à multidão na Praça da Liberdade, vestidas de branco com laços vermelhos, mãos dadas abertamente pela primeira vez. O choque inicial foi palpável, um silêncio caiu como uma rede sobre os dançarinos, seguido de murmúrios. Ana, presente com o namorado, apontou acusadora: vejam as hereges. Mas em vez de violência, algo milagroso aconteceu. Um rancho folclórico, liderado por um tocador de viola idoso com olhos sábios, puxou-as para a roda. Em Faro, dançamos com o coração, não com a língua viprina, grunhiu ele, girando Maria num volteio que a fez rir pela primeira vez em semanas. A dança tornou-se símbolo. Turistas filmavam com suas câmaras Polaroid e locais, contaminados pelo espírito festivo, aplaudiram. Dona Rosa, assistindo de uma varanda com rosário na mão, sentiu um aperto no peito, não de raiva, mas de orgulho relutante. Minha filha dança como eu dancei com o pai dela, murmurou para a vizinha. O professor Almeida, bebendo um copo de medronho, confessou a um colega: talvez eu tenha sido cego.
O amor é como a poesia de Antero, rebelde e belo. Mas a traição de Ana não parou aí. Consumida pela culpa e inveja, pois secretamente invejara a coragem delas, ela vazou cartas privadas para o pároco, incluindo o poema de Sofia sobre dois mares se unindo na ria. O sermão do domingo seguinte foi um fogo purificador, Sodoma nas nossas praias. Arrependei-vos, ou o fogo de Deus cairá. A congregação dividiu-se, metade aplaudiu, a outra, incluindo famílias de pescadores que deviam favores ao tio Zé, saiu em protesto silencioso. Maria e Sofia, exaustas, refugiaram-se na ilha deserta, acessível por ferry lotado de veraneantes. Lá, num chalé de pescadores alugado às pressas, elas choraram e amaram em silêncio, sem toques além de abraços. Protegemo-nos uma à outra, jurou Sofia, traçando o contorno do rosto de Maria à luz de vela. Como as falésias protegem a costa de Faro das vagas atlânticas. Elas passaram dias coletando amêijoas, cozinhando cataplana em fogueiras de praia e escrevendo uma carta aberta ao jornal. Nós, filhas de Algarve, amamo-nos como o sol ama o mar, sem condições. Não peçamos perdão, pedimos aceitação. A carta, assinada por As Ondas da Ria, foi publicada numa edição especial, graças à pressão do professor Almeida. Respostas choveram, cartas de apoio de Lisboa, onde o movimento gay ganhava força pós-descriminalização de 1982, críticas ferozes de conservadores em Évora. Mas em Faro, o equilíbrio pendeu. O tio Zé organizou um banquete no barco dele, convidando famílias e vizinhos. Comam e bebam, e deixem o julgamento para Deus e o má. Dona Rosa compareceu, trazendo sua famosa salada de polvo, e sentou-se ao lado de Sofia, murmurando: se faz minha filha feliz, então bem-vinda à família. O verão declinava, com as noites mais frescas e o canto das cigarras dando lugar ao crocitar das gaivotas. Maria retomou as aulas de biologia, agora com um projeto sobre a preservação da ria, metaforicamente ligado à sua própria sobrevivência. Sofia começou a submeter contos a revistas literárias, inspirados em Faro, a cidade das mulheres escondidas. Elas caminhavam pela marginal ao pôr do sol, mãos dadas, ignorando olhares residuais. Ana, confrontada por Beatriz num café, desabou em lágrimas. Eu traí porque tenho medo do meu próprio coração. Perdoe-me. Maria, com magnanimidade algarvia, abraçou-a. O perdão é como o vinho, azeda-se guardado demais. Contudo, o clímax se aproximava com a chegada do outono. Um grupo de devotos radicais, liderados por um ex-militar saudosista, planejou uma marcha pela moral pela rua de Santo António, exigindo expulsão das desviantes. Rumores chegavam aos ouvidos do grupo, tochas, cartazes com cruzes flamejantes. Sofia, ao saber, sentiu o pavor antigo voltar, não aguento outra ruptura. Maria, com fogo nos olhos, respondeu, desta vez, enfrentamos juntas. Proteção mútua, lembra? Elas mobilizaram aliados, o rancho folclórico para uma contradança, o tio Zé com seu barco para uma festa flutuante na ria, Beatriz com panfletos poéticos. Dona Rosa e o professor Almeida, unidos pelo improvável laço parental, redigiram uma petição à Câmara Municipal, invocando o espírito tolerante da Revolução dos Cravos. Faro, cidade de contrastes, mourisca e cristã, turística e tradicional, fervia em expectativa. Na véspera da marcha, sob um céu de estrelas como confetes de São João, Maria e Sofia subiram à Torre da Sé, o ponto mais alto da cidade velha. Dali, viam as luzes tremeluzindo como esperanças frágeis. Se cairmos, caímos abraçadas, disse Sofia. Maria sorriu, beijando sua testa. Não cairemos. O amor vence, como o mar vence a rocha. O dia da marcha amanheceu com um sol tímido, filtrado por nuvens que pairavam sobre a Ria Formosa como vãos de dúvida.
Faro acordou agitada. As padarias exalavam o aroma reconfortante de pão de milho e broa, mas o ar estava carregado de tensão, como antes de uma tempestade de leste. Maria acordou cedo, ajudando Dona Rosa a preparar um ensopado de peixe para o almoço comunitário que planejavam, não como rendição, mas como arma de paz, pois em Portugal, a mesa une o que as palavras dividem. Se eles vêm com cruzes, nós vamos com pratos cheios, disse a mãe com um sorriso cansado mas genuíno, amassando a massa de pastéis de bacalhau. Sofia, na casa dos Almeida, afiava sua pena como uma espada. O pai, agora aliado fervoroso, revisava o discurso que ela escrevera para uma possível confrontação. Faro não é museu de medos, é porto de sonhos. Deixem-nos amar, como deixam o mar amar a costa. Eles saíram juntos, ele de fato cinza, ela de saia florida que evocava os campos de Medronheiro, caminhando pela avenida 5 de Outubro onde lojistas varriam as calçadas com olhares nervosos. A marcha começou ao meio-dia na Praça de Touros, um local irônico para protestos de pureza, dado seu histórico de sangue e espetáculo. Cerca de 50 devotos, liderados pelo ex-militar Domingos, um homem de 70 anos com cicatrizes da África e bigode encerado, marchavam com cartazes: Deus, Pátria, Família e parem o pecado nas nossas praias. O sino da Sé repicava em solidariedade e o pároco abençoava a procissão com água benta, murmurando salmos contra a abominação. A multidão serpenteava pela rua direita, passando pelas lojas de souvenirs com azulejos pintados de galeões e sereias, e quando com cânticos, Ave Maria, purificai-nos. Maria e Sofia esperavam na praça de Dom Francisco Gomes, o coração da cidade velha, cercadas por seu exército improvisado. O tio Zé ancorara o barco na ria próxima, com uma mesa flutuante de sardinha e vinho. O rancho folclórico afinava cavaquinhos sob as arcadas, Beatriz distribuía folhetos com poemas de Sofia Anderson. O amor é mar, é céu, é terra inteira. Dona Rosa e o professor Almeida flanqueavam as meninas, ele com um megafone emprestado da câmara, ela com uma cesta de broas como escudo. Não gritem, cantem, aconselhou o tocador de viola, um homem chamado Manuel que vira guerras e amores perdidos. Quando a procissão chegou, o ar crepitou como uma grelha de churrasco. Domingos parou, apontando um dedo ao sul para Sofia. Tu, Lisboeta devassa. Sai da nossa terra santa. Gritos ecoaram e uma garrafa vazia rolou pelo chão de calçada. Sofia avançou, voz clara como o sino da torre. Esta é nossa terra também, senhor. Filhas do mesmo sol, do mesmo mar. O que nos une é mais forte que nos divide. Maria pegou sua mão, completando. Amamos como vocês amam suas esposas, seus filhos. É o mesmo Deus que nos criou. O ex-militar riu, amargo. Deus criou homem e mulher, não aberrações. Mas antes que a multidão inflamasse, o professor Almeida ergueu o megafone. Cidadãos de Faro. Lembrem-se de 1974. Derrubamos ditaduras com flores, não ódio. O artigo 13 da Constituição garante igualdade. Quem marcha contra o amor marcha contra Portugal. Aplausos esparsos surgiram e Dona Rosa, num gesto audacioso, ofereceu uma broa ao Domingos. Coma, homem. O pão acalma o estômago e o coração. Ele hesitou, pegando o pão, e mordeu, um gesto pequeno, mas que rachou o gelo. Então, o rancho irrompeu em canção. Ai, esta gente que eu cá tenho, que me custa a sustentar. O fado algarvio adaptado, com letras novas sussurradas sobre aceitação. Turistas pararam, filmando, locais juntaram-se, batendo palmas. Beatriz leu um poema alto. Nas ruas de Faro, dois corações batem como ondas unindo-se na ria da alma. A marcha vacilou, alguns devotos baixaram cartazes, envergonhados. Ana, na periferia da multidão, chorou abertamente, aproximando-se de Maria. Eu causei isso. Perdoa-me, por favor.
Maria abraçou, o perdão é o primeiro passo para a dança. O clímax veio quando o tio Zé buzinou do barco, convidando todos para a festa na ria. Vão todos. Peixe fresco, vinho bom e histórias melhores. Metade da procissão desertou, atraída pelo aroma de cataplana fervendo. Domingos, isolado, gritou uma última maldição antes de se retirar, mas seu eco foi abafado pelo riso e pela música. Sofia e Maria, exaustas mas vitoriosas, dançaram no centro da praça, girando ao som de viola, com as famílias aplaudindo. Protegemo-nos, sussurrou Sofia no ouvido de Maria. E Faro nos protege agora. O aftermath foi uma ressaca doce. O jornal local publicou uma retratação graças à petição que reuniu 100 assinaturas, pescadores, professoras, donas de pensão. O pároco, pressionado pela diocese, pregou sobre amor ao próximo no domingo seguinte. Dona Rosa convidou Sofia para jantar fixo, ensinando-a a fazer amêijoas à moda de Faro. O professor Almeida dedicou um livro a duas musas da ria. As ondas da ria cresceram, tornando-se um farol para outras em todo o Algarve. Outono trouxe calmaria. Maria e Sofia matricularam-se na Universidade do Algarve, estudando Biologia e Literatura, sonhando com uma casa nas falésias de Sagres. Passeios pela costa, colhendo ouriços do mar, falavam de futuro. Filhas adotivas, talvez, de uma prima em Lisboa. O amor, testado pelo fogo, brilhava mais puro, como o ouro de Monchique. Mas a humanitária lição veio numa noite de novembro, chuvosa como o beijo inicial. Dona Rosa, sentada com as duas na cozinha, contou sua história. Teu pai e eu nos amamos contra a vontade da família dele, que queria uma rica de lagos. Lutamos e vencemos. O amor exige coragem, mas recompensa com graça. Lágrimas fluíram e abraços selaram laços irrompendo. Faro, cidade de luzes e sombras, aprendeu a tolerar, se não abraçar, o diferente. Maria e Sofia, andorinhas da ria, voavam livres, seus corações entrelaçados como as raízes das tamargueiras na areia. O inverno de Faro desce suave, como um manto de névoa sobre a ria, temperado pelo sol tímido que aquece as almas endurecidas pela brisa salgada. Maria e Sofia, agora indissolúveis como as conchas fundidas na maré baixa, celebravam o primeiro Natal juntas abertamente, não em segredo, mas à mesa da casa de Dona Rosa, onde o presépio de cortiça de lolé brilhava sob luzes de vela e o cheiro de bacalhau com natas misturava-se ao de pinheiro cortado fresco. Este ano, o menino Jesus traz paz verdadeira, disse Dona Rosa, servindo rabanadas polvilhadas de canela, seus olhos suavizados pela aceitação tardia. O professor Almeida, convidado especial, ergueu a taça de moscatel às novas tradições. Que Camões aprovaria, amor que desafia o destino. Os meses seguintes teciam o tecido de uma vida compartilhada, rica em texturas algarvias. Pela manhã, Maria partia com o tio Zé para monitorar as aves migratórias na Ria Formosa, garças brancas e flamingos cor-de-rosa que simbolizavam, para ela, a graça da diversidade. Sofia esperava com almoços de salada de caranguejo e pão alentejano, lendo trechos de seu primeiro conto publicado na Revista do Algarve. Nas ruas empedradas de Faro, duas sombras se tornam luz, tecendo um tapete de azulejos onde o amor dança eterno. Beatriz, agora confidente próxima, ilustrava os textos com desenhos de sereias abraçadas, vendendo-os em feiras artesanais. A sociedade de Faro, como uma oliveira velha, curvava-se devagar à mudança. O rancho folclórico compôs uma canção nova, As Ondas do Amor, tocada nas festas de verão com letras que evocavam uniões além do convencional. No mar da vida, corações se encontram sem medo, sem correntes, só com o vento. O pároco, humilhado mas redimido, mencionava em sermões o amor em todas as formas, sob o olhar de Deus.
Até Ana encontrou redenção. Após terapia com uma psicóloga de Lisboa, juntou-se às Ondas da Ria como voluntária, organizando palestras sobre saúde mental para jovens LGBTQ+, na Biblioteca Municipal. Desafios persistiam, como ecos distantes de vendavais. Uma carta anônima chegava ocasionalmente, com veneno rançoso, mas Maria e Sofia queimavam juntas numa fogueira de praia, transformando o ódio em cinzas fertilizantes. Cada chama é uma purificação, dizia Sofia, abraçando Maria enquanto as chamas dançavam como espíritos ancestrais. Dona Rosa, agora guardiã feroz, respondia às fofocas nas tascas: "Minha Maria ama bem, isso basta. Comam sua sardinha e calem a boca." A primavera trouxe o verdadeiro triunfo humanitário. Durante a feira de abril em Loulé, com seus arcos de flores, ranchos em trajes regionais e o aroma de domrodos fritos, Maria e Sofia foram convidadas a falar num painel sobre juventude e tradição moderna. Diante de uma multidão mista de jovens curiosos e idosos céticos, Sofia leu seu poema: "Faro, minha amada, com tuas ruelas de segredos aceita-nos como aceitas o sal do mar." Maria complementou com fatos: "A ria sobrevive pela biodiversidade, assim Faro sobreviverá pela diversidade de amores." Aplausos trovejaram e um ancião, avô de Beatriz, aproximou-se depois: "Perdi uma neta para o silêncio do medo, anos atrás. Obrigado por trazer luz." O verão as levou a uma viagem simbólica, Sagres, onde o Cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido. Lá, sob os penhascos vertiginosos onde Henrique o Navegador sonhava conquistas, elas trocaram votos informais, não num cartório, mas perante o Atlântico rugidor. "Eu, Maria da Ria, protejo-te, Sofia do Norte, em calmarias e tormentas. Eu, Sofia das Palavras, guardo-te, Maria do Mar, em versos e silêncios." Um anel de prata, gravado com uma concha, selou o pacto e elas dançaram na espuma das ondas, livres como as gaivotas. De volta a Faro, a vida floresceu em rotinas poéticas. Aulas na universidade, onde Maria dissecava corais e Sofia analisava sonetos. Noites de fado caseiro, com Dona Rosa cantando estranha forma de vida num violão desafinado. Fins de semana na ilha deserta, plantando tamargueiras para combater a erosão costeira, um ato de proteção mútua estendido à terra que as nutria. O grupo As Ondas expandiu-se, a filiar-se a redes nacionais, ajudando casais em vilas remotas como Moncarapacho ou Fuzeta. O ápice emocional veio no outono, com o Festival de Teatro de Faro. Sofia estreou uma peça curta, Sombras da Ria, inspirada em sua jornada. Duas mulheres navegam tempestades sociais, emergindo mais fortes. Maria interpretou uma delas, sua voz e quando no auditório lotado: "O amor não é segredo, é farol." Lágrimas fluíram nas poltronas, de Dona Rosa, do professor Almeida, até Diana na primeira fila. No final, aplausos de pé e Domingos, o ex-militar, agora viúvo e reflexivo, enviou flores com uma nota: "Errei. Que Deus abençoe o vosso caminho." O inverno fechou o ciclo com uma nevasca rara, flocos brancos dançando sobre as laranjeiras, um milagre algarvio. Maria e Sofia, enroladas em mantas na varanda da Casa Nova, um modesto apartamento no bairro Antigo, presente das famílias unidas, assistiram ao espetáculo. De segredos à luz, refletiu Sofia, cabeça no ombro de Maria. "E tudo graças à proteção que nos demos." Maria sorriu, beijando seus cabelos, e há de Faro, que nos ensinou a humanizar o amor. Anos depois, com Faro modernizada por hotéis e trens velozes, elas contariam a história para netas adotivas, ao som de ondas eternas. O amor vencera não por milagre, mas por coragem mútua, um testamento à alma portuguesa, resiliente, apaixonada, eternamente entre mar e céu. E assim, nas ruelas empedradas, o eco de dois corações persistia, tecendo o futuro com fios de esperança.